Em 10 de maio de 1977, Nelson Carneiro, senador pelo Rio de Janeiro, apresenta um projeto para modificar a Constituição e criar o divórcio no Brasil. O senador Nelson Carneiro gravou essa entrevista no final de seu último mandato. Ele faleceu em 1996. Em 1951. Quando é reeleito, então, pela Bahia por mais 4 anos, apresentava emendas constitucionais que retiravam da expressão do texto constitucional a expressão de vínculo indissolúvel. Porque o texto dizia que a família é constituída pelo casamento. Aí a igreja, através da LEC, tinha conseguido incluir em 33 essa expressão final de vínculo indissolúvel. Eu, tirando as expressões de vínculo indissolúvel, ficava dito que a família era constituída pelo casamento. A família tradicional, eu acho que é um conceito que hoje em dia muita gente até eu acho que nem conhece. Se você falar com gerações mais novas, talvez elas nem saibam muito dessa expressão família tradicional. Mas ela representou um ideal muito forte, uma ideia muito forte na década de 70 e antes também, que era pai, homem e mulher, né? Pai, mãe e filhos. Eu sou católico, apostólico, romano. E dizia eu, para a tristeza do meu querido amigo Arro da Cama, devoto do Senhor do Bonfim. Mas, por que então essa colisão? Eu não defendia a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial dos casamentos religiosos. Porque dizia eu, na minha pregação, na luta, que eu lutava apenas pelo rompimento do vínculo constituído no casamento civil, que não era sacramento. No que diz respeito a direito de família, predominava, sim, de uma certa forma, pilares do direito canônico. E um dos pilares era a indissolubilidade do direito do casamento. E também um prestígio ao casamento como entidade familiar. De maneira que outras entidades familiares ficavam com espaço muito discreto e pouco permeável no direito brasileiro. Então, era o Estado regulando a união heterossexual entre um homem e uma mulher com o intuito de procriação. Tinha esse conceito muito forte de um homem e uma mulher e a procriação. Ele brincava que ele era um homem de alma feminina. E eu acho que era isso mesmo. Ele foi casado com uma primeira mulher que amou muito. E essa mulher morreu de uma maneira trágica, com um problema de saúde. Então, acho que ali ele vivenciou, como era uma pessoa muito dócil, né? Eu acho que ele aprendeu as nossas necessidades. Depois, quando se casou com a minha mãe e se casou com uma divorciada, eu acho que, de alguma maneira, e além disso tudo, ser advogado de direito de família, eu cheguei a advogar um pouco no escritório, só tinham clientes mulheres. Então, você acaba, claro, entendendo da perspectiva feminina quais são as deficiências da lei. Eu lutava pela aprovação das emendas constitucionais. Isso foi uma luta terrível, durou 26 anos. Até que em 1977 a situação se tornou mais propícia. O Congresso Nacional se reuniu nos dias 14 e 15 de junho de 1977 para discutir e votar a emenda constitucional do divórcio. Eu quero, afinal, ao concluir meu pronunciamento, neste 1 minuto que me resta, prestar a minha homenagem de respeito ao senador Nelson Carneiro, de quem discordo profundamente, e aos seus outros nobres pares que estão buscando, com seus projetos divorcistas, uma solução que, no fundo e na espécie, magoará e acabará por estrangular o sentimento da família, essa indispensável célula máter da nacionalidade brasileira. E o poderio da propaganda, senhor presidente, bem orientada, vai aos poucos
conduzindo o Congresso Nacional, que já dedica quase que a metade do seu tempo ao problema do divórcio. Contudo, sabemos todos, muitos outros problemas que afetam em muito maior profundidade esta família, do que o número de desquitados aguardam o nosso pronunciamento, a nossa decisão. Lamentavelmente, condicionados por uma minoria bem organizada e bastante barulhenta, aí estão 50% das emendas constitucionais versando sobre o tal instituto. Aretusa de Aguiar, juíza de paz, foi a primeira mulher a se divorciar no Brasil em 1977. Não fui feliz? Não fui feliz. Também não enganei. Eu não casei por amor. Um modelo intensamente, onde o Estado intervinha intensamente com regras, normas, leis. Era uma família completamente patriarcal. Ela existiu, mas ela existiu muito mais nesse plano ideal e legal. Na vida prática, as coisas se desdobram independente da vontade do Estado, e por isso que ela não se sustentou nem como ideia. Não fui hipócrita com o pai de minhas filhas, não fui. Eu disse para ele taxativamente: eu não te amo, eu não quero casar com você. Mas a minha mãe entrou no meio e achou que não, que ele era muito bonzinho, mas nem conhecia ninguém da família, ele era muito bonzinho, e ela abraçou o lado dele. Porque naquela ocasião eu estava com 23 anos de idade. Aliás, 22 para fazer 23. E as minhas amigas todas de escola normal já estavam casadas. Eu era considerada solteirona. A igreja era contra o divórcio. É contra o divórcio em todos os países do mundo. Continua contra. Mas eu chamei a atenção dos meus adversários para uma realidade brasileira. No Brasil de 1947, havia um grande número de pessoas que eram apenas casadas no religioso, não eram casadas no civil. Então havia dois casamentos. O casamento civil, que pode ser feito, se conclui diante do juiz. Esse juiz pode ser até um ateu. O Estado não exige que ele seja católico, nem protestante, nada. É um ateu. E o outro é o casamento religioso. Não era contra o casamento, ao contrário, era a favor de novas famílias, que são pessoas. Hoje isso é muito natural, mas naquela época, né, você falar que uma mulher era desquitada, né, era um preconceito louco. É como hoje ainda é, infelizmente, como tratam hoje as religiões afro, como tratam hoje a comunidade LGBT. Então, era um grande preconceito ser desquitada naquela época. E acho que ele entendeu isso quando se casou com uma divorciada e percebeu que era uma nova vida que se construía. Foi que em fevereiro eu fui chamada para fazer um programa, não é do seu tempo, nem do seu, de J. Silvestre, que era um senhor comunicador, e era ao vivo e a cores. Então você não podia cometer nenhuma gafe, nenhum erro, porque ia ao ar do jeito que ia. E eu estava, fui chamada, fui testada, aprovaram a minha participação como divorcista, como sempre fui. Quando eu olhei para o lado, eu falei: nossa senhora, o padre Leme Lopes era um padre aqui, não sei onde que ele atuava, nem tenho a obrigação de saber, mas ele era dogmático ao extremo e muito mal-humorado. Então, ele, quando viu que tinha uma mulher lá, eu fui de vestido longo, de coque aqui, porque eu era jovem e ninguém ia me dar credibilidade alguma. Eu queria falar da lei. Eu não me lembro bem o que eu falei, que o padre Leme Lopes me interrompeu e se dirigiu a mim de uma forma muito inadequada. Primeiro para um religioso,
Segundo, para um debatedor que estava ali na mesma posição que eu. Então, ninguém ofender a quem quer que seja. Essa segunda vez que ele me interrompeu dizendo esta mulher que está aí, assim, um padre, esta mulher que está aí está defendendo a desgraça da família brasileira. Ela está querendo acabar com o país. Eu não olhei na direção dele. Eu olhei na direção de J. Silvestre, que ele ia lá para o fundo do auditório e vinha andando. Eu esperei ele estar no meio do auditório e disse para ele, J. Silvestre, eu gostaria de dar uma parte. Pois não, doutora. Eu não fui convidada para discutir os dogmas e os cânones da Igreja Católica. Eu estou aqui na posição de divorcista que sou para discutir a mudança na área do direito civil brasileiro. Ficou todo mundo esperando a reação dele. Ele não falou nada. Aí J. Silvestre falou assim, mas a sua posição também não vai ferir a igreja? Eu falei, absolutamente. Nunca se esqueça de que o nosso país é laico. A igreja já está separada das leis que regem o país, todas as leis, há muito tempo. Como eu votei a favor do divórcio e os padres eram contra, a Igreja Católica era contra a aprovação do divórcio, isso trouxe consequências. Os padres colocaram depois nas igrejas a lista daqueles que votaram a favor do divórcio. E como o meu nome começa com a letra A, a lista foi em ordem alfabética e eu era o primeiro. Felizmente, não foi razão suficiente para mim não ter a minha primeira reeleição, né? Mas foi uma situação muito complicada. Muitas vezes eu chegava nas cidades, o alto-falante, aquelas cornetas na torre das igrejas, né, já estavam lá anunciando a minha presença na cidade e dizendo que não era para o povo votar em mim, porque eu havia votado a favor do divórcio. E era injusto comigo, porque além de dizer que eu votei a favor do divórcio, que foi uma realidade, ainda dizia que eu era a favor da eutanásia, era a favor do amor livre, era a favor do aborto, coisa que eu não era. Mas nós, quando assumimos um propósito e toma uma definição que o político tem que tomar, ele tem que enfrentar essas circunstâncias. Felizmente eu enfrentei e tive êxito em algumas outras eleições no futuro. Por outro lado, a gente também sofreu em casa, pra você ter uma noção, essa coisa da igreja, né? Pra você ter uma noção, meu irmão e minha irmã são 10 anos mais velhos que eu. E os dois, né, para se casar, não tinha um padre. Não tinha um padre que quisesse casar. Então foi um monsenhor só na cidade do Rio de Janeiro, você imagina, que nós descobrimos, quer dizer, eles descobriram, eu era menina, que fez o casamento deles. Ninguém queria casar os filhos de Nelson Carneiro, porque Nelson Carneiro era divorcista. Na verdade, se pudessem, exorcizavam ele, né? De modo que eu lutando pelo o divórcio no casamento civil, eu não afrontava a igreja, porque a igreja que devia liderar e conduzir o casamento religioso. Mas isso nunca foi aceito pelo Monsenhor, nem pelos seus companheiros de luta, né? Senhores, não vou discutir neste momento o problema religioso. A Igreja Católica disciplina os casamentos católicos na forma da sua legislação canônica. Apenas me preocupo com o casamento civil, que ao ser instituído no Brasil em 1890, foi combatido violentamente pela Igreja, como sendo a dissolução da família e a destruição dos lares brasileiros. As mesmas objurgatórias lançadas hoje contra o divórcio são as mesmas que em 1890
foram lançados contra o casamento civil. 6 sessões que nós já fizemos este ano para a leitura das mensagens, mas estas duas, a de hoje e a de ontem, importaram em 2 bilhões 35 mil cruzeiros e 35.200 cruzeiros só de subsídios a parlamentares, sem contar iluminação, funcionários. Veja, Vossa Excelência, que neste país, carente de tanta coisa, com esta importância que nós estamos jogando fora pelo divórcio, que é contra a índole do povo brasileiro, daria para nós construirmos uns 100 grupos escolares ou uns 30 hospitais, coisas que muito carece o nosso interior. Obrigado por ter me ouvido, nobre senador. Eu espero que o nobre deputado renuncie aos seus subsídios dessa semana, para que assim diminua o prejuízo. Senador Nelson Carneiro, me permita uma pequena... Mas, senhor, eu quero perguntar, qual foi o assunto de natureza pública, de interesse nacional, que deixou de ser discutido porque se está discutindo o divórcio? Todos foram abordados. Todos os dias a Câmara e o Senado discutem projetos da maior relevância. E, no entanto, o divórcio não os atrapalhou. O que atrapalha o divórcio é a incompreensão, é o temor, é o receio, é a insensibilidade diante das desgraças que estão no nosso lado, no nosso lar, no lar dos nossos amigos, no lar dos nossos conhecidos, em toda a sociedade brasileira. O que hoje nós conhecemos como união estável, propriamente, existia no passado, mas era tratado, e aí vem o grande problema, era tratado como concubinato, era tratado como relações alheias ao direito de família, relações marginalizadas pelo direito de família. Toda a construção, aliás, toda a vivência de um parlamentar vem mais ou menos das suas relações. Acho que basicamente é isso. Se você trabalha numa área que, dependendo se você vai trabalhar numa área mais pobre, com certeza você está mais ligado àqueles assuntos mais sociais. Se você trabalha no empresariado, você vai se preocupar com o refis, não vai se preocupar com o Bolsa Família, né? Não podiam, na verdade, romper o casamento. No máximo era admitido o que se chamava de desquite, que na prática não rompia o vínculo matrimonial. Ele necessitava, ele ficava proibido, digamos, a pessoa desquitada de casar com outra pessoa, não poderia formar outra família, porque o casamento era indissolúvel. Como ele vivenciava no dia a dia o que significava a questão do direito de família, as lutas das mulheres, quer dizer, as deficiências e as contradições que ele vivia naquela época, o gênero feminino, ele traz isso para a legislação, né? E por isso se tornou o grande legislador de direito de família, o grande legislador em defesa da mulher. E o que acontecia? Essas pessoas que acabavam sendo desquitadas ou que eram só separadas de fato porque dava banana para os papéis, se separava do cônjuge e passava a viver a própria vida, essas pessoas passavam a ser submetidas a uma situação totalmente incompatível com o ser humano, que teoricamente, eles eram proibidos de formar uma nova união. Nós estávamos ali para discutir o sentimento do povo, tanto que muitos depoimentos que influenciaram o voto. No meu caso, por exemplo, foi um depoimento de uma senhora já idosa, que estava num segundo relacionamento, já com filhos casados, que ela acompanhou para casar na igreja, e que ela não podia casar na igreja porque era uma separada, tinha separado do marido, vivendo uma segunda vida, e o sonho dela era poder casar com o seu segundo relacionamento, né? Senhor presidente, esta não é uma luta, como se disse, dos que têm interesse pessoal. Não, essa é uma luta dos que têm sensibilidade para as desventuras alheias, dos que têm olhos para dentro dos seus próprios lares, para os lares dos seus parentes, para os lares dos seus amigos, até piedade para os lares dos seus inimigos. Não acredito que as forças que dominavam o país naquela época tenha tido alguma interferência, mesmo porque o Geisel era luterano,
Ele não era católico e não sentia a pressão que a gente estava sentindo da Igreja Católica. Senhor presidente, quero transmitir à bancada do meu partido que a questão dentro da arena é aberta. Cada um vote de acordo com seu ponto de vista. De outro lado, o governo não tomou posição. O meu voto pessoal é contra o divórcio. E, apesar de ser pela maioria absoluta, aconteceu o seguinte: a reação ainda era muito grande. Vinha sendo amortecida, mas em todo caso ainda era muito grande. Quando a votação foi feita do norte para o sul, e quando chegou no Pará, houve um momento de expectativa: como votaria o líder do governo? O líder do governo era o senador Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho, sim, 5. O líder do governo votou a favor. Isso facilitou grandemente a votação pelo Senado e em seguida pela Câmara, porque deu aos deputados e senadores, através do voto do senador Jarbas Passarinho, a certeza de que o governo não considerava aquilo uma questão política, deixando, portanto, a livre deliberação dos parlamentares. Uma proposta de emenda à Constituição precisava ser aprovada pela maioria absoluta do Congresso Nacional em 2 votações. Na primeira votação, dia 15 de junho de 1977, foram 219 votos a favor, 161 contra. 8 dias depois, houve a segunda votação, 226 votos a favor. A emenda foi aprovada. Eu me lembro do dia que aprovaram a lei, né? A mamãe saiu gritando pela casa que tinha aprovado, aprovou, e a gente saiu todo mundo correndo, era uma festa em casa. E foi uma festa quando chegou. Claro que a emoção dele foi um negócio muito bonito, porque foram 27 anos de luta, né? Era um entendimento. Sempre as grandes mudanças sociais, as grandes mudanças culturais vêm assim, o Estado intervindo e regulando. E as diversas mutações vão acontecendo e o Estado para de dar conta daquela regulação restrita que ele impunha. Todo o direito, todos os ramos do direito, direito das coisas, direito das obrigações, absolutamente todos os ramos do direito, eles são edificados em uma lição dos romanos que dizia o seguinte: o direito nasce dos fatos. Ou seja, as regras jurídicas elas acabam tendo como gestante a realidade. Aí surge a grande discussão com muita resistência, sempre também, e por um lado uma pressão para mudança, e o Estado é forçado a rediscutir aquela regulação. Mas ele sempre vai tentar regular de alguma forma. Perceba que a lei do divórcio, ela veio nada mais nada menos como uma espécie de rendição do legislador à realidade. Havia uma realidade multitudinária de vários casais. Era uma quantidade incrível de pessoas. A pós-modernidade traz múltiplas possibilidades de afeto. Na verdade, ela não traz, ela reconhece, né? Vem tudo junto, assim. O direito teve que se render em um determinado momento e dizer: olha, os valores da sociedade mudou, vamos agora chancelar esse tipo de família. A família tradicional ainda é uma realidade, ou pelo menos uma realidade normativa no Brasil e uma realidade de discurso no Brasil também, mas ao lado dela existem outras possibilidades também, algumas até inominadas. As múltiplas possibilidades de afeto e, consequentemente, as múltiplas possibilidades de formação familiar. Então, com a pós-modernidade surgem inúmeras possibilidades de estar junto e se chamar de família e poder ser uma família.